Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Diz assim o texto bíblico: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nos ajuda a entender Tua palavra, Pai. Ilumina nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da Tua lei. Inclina-nos para obedecer a Tua lei. Desperta nossos corações para amar a Tua lei. Que a exposição desta palavra, meu Deus, seja sob a direção do Teu Espírito, com poder e graça, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Paulo começa a partir do capítulo de número 4, finalzinho do capítulo 4, e no capítulo 5, ele começa a expor acerca dos eventos do fim, da escatologia. Escatologia é o tema que estuda as últimas coisas, o fim dos tempos. Então, Paulo começa aqui a trabalhar essas questões relacionadas à vinda de Cristo, porque eram questões que desde a época da igreja primitiva já haviam dúvidas, já haviam dissensões teológicas em torno do tema sobre a vinda de Cristo. Alguns achavam que os crentes não iriam ressuscitar, apenas Cristo ressuscitou, e dentre tantas outras questões teológicas envolvendo a vinda de Cristo. Se na época dos apóstolos já havia confusão teológica em torno desse tema, não é de nos admirar que em nossos dias recentes da história da igreja existam bastante discussões em torno deste tema. Na verdade, acerca da vinda de Cristo, da volta de Jesus, é um dos temas que a igreja mais se divide, porque existem igrejas dispensacionalistas, existem igrejas pré-milenistas que acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio, igrejas pós-milenistas, por aí vai. Então, é importante nós estudarmos esse assunto, e Paulo deixa isso muito claro no versículo 1 sobre a importância desse tema. E com base nisso, nós iremos estudar aqui, ainda que de forma breve, 3 versículos, as características dessa vinda. Quais são as características da volta de Cristo? A primeira característica da volta de Cristo, que Paulo nos aponta aqui, meus irmãos, é que ela é uma volta que foi revelada. Revelada em que sentido? Revelada nas Santas Escrituras. Revelada a tal ponto que não nos sobra dúvida sobre aquilo que deve acontecer. Não deveríamos ter dúvidas sobre isso, porque Deus nos revelou de forma suficiente. Versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por que Paulo fala isso? Necessidade. Ele está dizendo que tudo que foi escrito foi suficiente, porque tudo que nós precisamos saber sobre a volta de Cristo já está revelado desde o Antigo Testamento de forma suficiente. No Antigo Testamento foi revelada a volta de Cristo como o dia do Senhor. Versículo de número 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia do Senhor, profetizado pelo profeta Joel: no dia do Senhor, eis que virá o dia em que a lua se escurecerá, o sol não dará sua claridade. Nós temos que entender a diferença entre os últimos dias e o dia do Senhor. Malaquias também fala do dia do Senhor, que ele arde como fornalha. Por outro lado, profetas também falaram sobre os últimos dias, e nós precisamos saber a diferença entre os últimos dias e o dia do Senhor. Os últimos dias são os dias que nós já estamos vivendo, são os dias que antecedem a volta de Cristo. Os últimos dias começaram desde a ressurreição de Cristo. Ali começou os últimos dias, porque ali começou a se cumprir os últimos dias, quando Pedro ele prega ali em Jerusalém, depois do Pentecostes, e ele cita Joel dizendo: eis que o profeta disse que nos últimos dias
vossos filhos sonharão, vossos servos profetizarão. E ali estava se cumprindo a profecia de Joel. Então, ali começou os últimos dias. Paulo fala na sua carta a Timóteo, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão maus, cruéis, afeiçoados. E Paulo diz para Timóteo, foge desses homens. Então, significa que se é para ele fugir dos homens dos últimos dias, é porque ele já estava vivendo os últimos dias. No entanto, nós não podemos confundir os últimos dias com o último dia. O último dia, meus irmãos, é o dia da vinda de Cristo, o dia do juízo final. É por isso que nós não acreditamos que haverão ainda 2 voltas de Cristo, mas apenas uma volta de Cristo. Ele não vai vir mais 2 vezes, porque senão seria o primeiro do último dia. A Bíblia fala apenas do grande último dia, é a de Cristo que nós aguardamos. Meus irmãos, essa volta de Cristo já foi revelada de forma plena desde o Antigo Testamento. E ela foi revelada também de forma suficiente. Versículo 1 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Os eventos do fim, os eventos relacionados à volta de Cristo, estão suficientemente revelados nas Escrituras Sagradas. Portanto, nós não devemos dar crédito a qualquer tipo de pessoa que vem asseverar a respeito de nós, ou venha datar a vinda de Cristo. Existem igrejas que fundamentam sua teologia com base em profetas ou profetisas de suas igrejas, que por vezes tentaram marcar a volta de Cristo. Disseram que Jesus ia voltar a tal data, em tal ano, e assim foi. Jesus não voltou, depois a pessoa remarcou a volta de Cristo, não voltou, remarcou, estava quase que parecendo o SUS, remarcando, e nada de Jesus aparecer. Nós devemos fugir desse tipo de coisa, desse tipo de situação, porque tudo que precisamos aprender acerca da volta nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia relata que esse dia é apenas um dia, o dia da volta do Senhor. O versículo 2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão. Então, meus irmãos, nós temos informações com precisão a respeito da volta de Cristo, com precisão. E tudo que nós precisamos saber a respeito dessa volta está revelado nas Escrituras Sagradas. Por isso, uma das características essenciais da volta de Cristo é que ela é plenamente revelada nas Escrituras. Se é a volta de Jesus, eu tenho dúvida, será que a Bíblia revela detalhes? Sim, a Bíblia revela detalhes importantes e, portanto, nós não precisamos ficar na ignorância. A segunda característica é que ela é repentina, e nesse sentido de ser algo repentino, Jesus ele vai voltar de forma repentina e inesperada para alguns. Para os desavisados, essa volta de Cristo será de forma inesperada. Veja, existe uma diferença entre inavisado e inesperado. A volta de Cristo ela é sim avisada, mas para aqueles que dormem, para aqueles que estão dormindo, a volta de Cristo vai ter um caráter inesperado. Todavia, ela é repentina, mas ela é avisada com sinais. Paulo, para esclarecer a respeito dessa vinda repentina, ele usa 3 figuras. Ele usa a figura do ladrão, ele usa a figura da guerra, ele usa a figura da mulher que está para dar à luz. Ele usa a figura do ladrão quando ele diz no versículo de número 2: vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por isso que é repentino, porque o ladrão você não espera. A família está tranquila, dormindo, de repente sofre um assalto. É algo repentino, algo que não se espera. Jesus já usou essa figura do ladrão em Mateus 24, 43, que o dia do Senhor virá como ladrão e vai pegar muita gente, muitas pessoas de surpresa. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 10, também fala isso. A vinda do Senhor será como ladrão. Justamente porque o próprio Cristo já falou sobre isso, Paulo diz: não há necessidade que eu vos escreva algo novo, porque já foi dito que a volta de Cristo é repentina como um ladrão. Então, não há base para aquele ensino de que Jesus vai vir 2 vezes. Ele vem sobre as nuvens, resgata a igreja, arrebata a igreja, passa 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, depois ele volta de novo. Não, vai vir uma vez só, que é o dia do Senhor, e pronto. Só que ele vai vir como um ladrão, quando se menos espera, ele vai aparecer. Agora, quem vai estar dormindo? Porque Paulo, no capítulo 5, versículo 4 em diante, ele fala dos que dormem. Em primeiro lugar, essencialmente os ímpios estão dormindo. Alguns ímpios estão dormindo porque não acreditam na volta de Cristo, porque não acreditam em Deus, são ateus. Outros ímpios que
conhecem relativamente a palavra, sabem da palavra de Deus, mas não se arrependem, não se convertem, eles estão dormindo. Porém, não só os ímpios, mas existem crentes que estão dormindo. Serão pegos de surpresa naquele dia, porque aquele dia virá como ladrão. Por que esses crentes estão dormindo? Em que sentido esses crentes estão dormindo? Estão se regalando, desfrutando deste mundo como se nada acontecesse, sem levar em consideração a seriedade das coisas espirituais. Não busca a Deus com intensidade, não se consagra a Deus, não se envolve na obra de Deus. Estão dormindo, e pode ser que Deus te pegue de surpresa. Então, virá como ladrão. E ele usa também a figura da guerra, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis a repentina destruição. E aqui ele usa uma palavra muito forte, que é a palavra destruição. Paz e segurança. Paz e segurança, por que é uma figura da guerra? É como se, olha, nós não estamos em guerra, cessou a guerra, estamos tranquilos. Alguns podem achar que aqui ele está falando de guerras sociais, guerra entre países, mas aqui essa paz e segurança não está fazendo um contraste com a destruição humana causada por guerras, por violência. Essa paz e segurança está fazendo um contraste com a destruição divina, porque ele diz, lhe sobrevirá repentina destruição. Então essa paz e segurança aqui, meus irmãos, é uma paz e segurança no sentido de, Jesus não vai voltar. Não é uma paz e segurança social necessariamente, mas é aquela sensação de impunidade. Parece que Deus não vai fazer nada, o mundo está cada vez pior, os crentes estão cada vez mais frios, e Deus não aparece, Jesus não vem. Então parece que Ele não se importa, ou parece que Ele não vai fazer nada. Está escrito em Isaías, em uns capítulos, por que o povo de Israel estava pecando, estava vivendo em desrespeito à palavra de Deus. O próprio Deus diz, por causa da aparente impunidade. Parece que Jesus está demorando. Nós olhamos nos noticiários tanta maldade, tanta crueldade das pessoas, tanto desrespeito à lei de Deus. Os ímpios estão cada vez mais rebeldes, demonstrando claramente, eles fazem questão de demonstrar sua rebeldia. E quando você percebe a rebeldia de alguns movimentos sociais ou políticos, pensa, não, isso é coisa de política, eles estão demonstrando rebeldia à ala direita e conservadora do Brasil. Não! Eles estão fazendo questão de desrespeitar os cristãos. E por que eles estão fazendo isso? Porque existe uma aparente paz e segurança. Estamos seguros, porque Deus não está nos castigando. E a igreja? Por que a igreja está tão fria? Por que os crentes têm estado tão frios, com raras exceções? Por quê? Porque por causa da aparente paz e segurança. Parece que Jesus não vai voltar agora, então não dá para mais levar a vida cristã de qualquer jeito. Só estão dormindo. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele usa a figura da guerra dizendo que quando houver uma aparente paz e segurança, de repente haverá grande destruição. Essa grande destruição, meus irmãos, foi profetizada em Apocalipse capítulo de número 6, que fala dos selos do Apocalipse, fala das trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas. Essas trombetas, na verdade, não são os sinais que precedem a volta de Cristo, como dores de parto, já são sinais iminentes da volta de Cristo. Na verdade, se caracteriza como a vingança de Deus contra o anticristo. Quando aparecer essa destruição, é porque o anticristo já apareceu, porque a igreja já sofreu perseguição, e no momento que a igreja estiver sentindo mais aguda dor da perseguição, de repente Deus virá com vingança, que o sol vai se abalar, as estrelas do céu vão se abalar, e a terra sofrerá abalos de todo tipo e espécie e natureza. Esses eventos que nós estamos vendo, como furacão, onde morrem milhares de pessoas, terremotos, esses são princípios das dores, mas ainda não é Deus contra o anticristo. A vingança de Deus contra o anticristo serão eventos muito mais agudos que esse. Por isso ele usa a figura de guerra, de repente virá a destruição. É como um arraial de soldados, trazendo a figura do período bíblico, em que eles estavam se preparando para a guerra, estavam no seu arraial, e de repente surge uma legião de soldados inimigos, invade e destrói tudo. É mais ou menos essa figura que Paulo está trazendo. Então, a primeira figura para trazer o aspecto de repentino é do soldado. A segunda figura é a figura da guerra. A terceira figura, das dores de parto. Ele diz no versículo 3, quando andaram dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, especialmente as mulheres sabem disso, não é? Ou os homens que são pais já passaram por essa experiência, que as dores de parto, elas são gradativas.
progressivas. Quanto mais perto da hora do menino nascer, o intervalo das dores vai diminuindo. O princípio das dores de parto que a Bíblia fala, Jesus falou dos eventos, guerras, rumores de guerra, enfermidades, terremotos. Ele diz: não vos assusteis, porque ainda não é o fim, não é o dia, não é o grande dia ainda, mas é apenas o princípio das dores, as primeiras contrações. Todavia, nós temos que entender que as dores elas se repetem, mas de maneira cada vez mais intensa e num intervalo menor, porque algumas pessoas asseveram que os eventos preditos pelas Escrituras Sagradas sempre existiu. Antes mesmo de Jesus vir, antes mesmo da primeira vinda de Cristo, sempre existiu guerra, sempre existiu terremoto, epidemias. Na Idade Média houve uma grande epidemia que matou milhares de pessoas. Então, esse é o argumento dos incrédulos. Aconteceu um furacão, aconteceu um maremoto, um terremoto, um tsunami, é sinal da vinda de Jesus. Mas sempre aconteceram eventos assim. Meus irmãos, mas a Bíblia ela é rica em detalhes ao nos ensinar que esses eventos de Cristo, da volta de Cristo, serão como dores de parto, ou seja, os que se repetem na história, só que num intervalo menor e numa proporção maior. Epidemias sempre existiram, mas nunca como em nossos dias. Nunca existiu tanta epidemia e se alastra de uma forma tão rápida como em nossos dias. Violência urbana, nunca como em nossos dias. Catástrofes naturais, nunca numa intensidade tão grande, num espaço de tempo tão pequeno de uma para outra como em nossos dias. Então, é claro que isso são sinais da vinda de Cristo. Então, nós, os crentes, vocês que estão aqui ouvindo essa palavra de hoje, não poderão dizer para Deus: eu estava desavisado, ninguém me avisou. Nós estamos sendo constantemente avisados que a volta de Cristo ela é revelada, ela é clara, e que a volta de Cristo ela é repentina. Então, para que Deus nos instiga, nos exorta a trazer uma mensagem desta natureza com base nas Escrituras? Para que nós vigiemos e nos aproximemos mais do Senhor. A salvação é pela graça, todos os corações serão salvos. Todavia, alguns crentes mais displicentes e irresponsáveis, mesmo sendo crentes, eles vão ser salvos, mas vão ser salvos como que pelo fogo. Se você ficar brincando com Deus, Ele vai te disciplinar, porque o desejo de Deus é te apresentar puro perante o Senhor Jesus Cristo. Então, não brinquemos com Deus, vamos levar a vida cristã mais a sério, vamos nos aproximar mais das Escrituras, ter uma vida de oração. Quando a igreja promove uma vigília, comparando com o número de membros, poucos vêm. E é uma verdade, nós todos estamos cansados, porque nossos dias são dias opressores, a correria do dia a dia, o estresse, a ansiedade, tudo isso nos cansa. Mas é justamente nesse momento que nós precisamos buscar mais a Deus, ainda que nosso físico esteja cansado, mas a nossa alma está carecendo de um descanso espiritual, e só numa vida de oração podemos encontrá-lo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.